Olá, tudo bem com você? Você já conhece o projeto Reavivados por Sua Palavra. Todos os dias lemos um capítulo da Bíblia e em 3 anos conseguimos ler toda a Bíblia dessa forma. O bom desse projeto é que você, lendo apenas um capítulo, não é tanta coisa para ler num dia e dá para aprofundar a leitura, consultar comentários. Eu gosto de consultar a Bíblia Arqueológica, o Comentário Bíblico Adventista e outros materiais que ajudam a ampliar o entendimento dos textos. E aí todos os dias eu compartilho nas redes sociais, em meu Instagram, no Facebook, no Twitter, em grupos também de WhatsApp, no Telegram, os conteúdos das minhas reflexões. Eu produzo ali umas pequenas artes no Photoshop, escrevo um texto de resumo e reflexão sobre o capítulo, já tenho os áudios de toda a Bíblia gravados, da primeira etapa do Reavivados, já estamos na terceira, portanto já são quase 10 anos nesse projeto abençoado, lendo pela terceira vez a Bíblia desse jeito, um capítulo por dia. Hoje encerramos a leitura do livro de Neemias. Aliás, Esdras e Neemias são livros incríveis, muito interessantes aqui na Bíblia. E hoje, dia 15 de março, estamos encerrando então a leitura de Neemias. Amanhã começaremos o livro de Esther, que é outra história linda, impressionante, com profundas lições espirituais. Cada vez que eu leio aqui um dos capítulos, eu procuro o verso que seria assim, o verso principal daquele capítulo. O verso que de alguma forma resumiria o conteúdo todo do capítulo ou que ajudaria a relembrar o que foi tratado ali naquele capítulo. E eu coloco sempre aqui do lado um asterisco para indicar esse verso principal. Eu quero ler com você aqui, são só 13 capítulos, quero ler assim rapidamente aqui, fazendo alguns comentários, cada verso que eu destaquei em cada capítulo do livro de Neemias, que realmente vale a leitura e o estudo. Um líder impressionante, um homem de Deus, tinha um cargo importante na corte ali da Medopérsia e se colocou nas mãos de Deus para participar, liderar um empreendimento muito importante, que foi a reconstrução dos muros de Jerusalém, do templo, do retorno dos cativos hebreus para lá, para aquela região, para Jerusalém. No capítulo 1, eu destaquei aqui o verso 11, que diz: Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Era um homem de oração. Um líder espiritual, um líder na causa de Deus deve ser um homem, uma mulher de oração. E aqui nós vemos Neemias sendo essa pessoa. Depois no capítulo 2, eu destaco aqui o verso 8, a parte final que diz: E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Neemias foi até o rei para pedir que ele o liberasse de sua função de copeiro-chefe para ir a Jerusalém a liderar a reconstrução. Mas ele não sabia se o rei iria aceitar esse pedido, e de fato era um pedido meio complicado, digamos assim. Mas ele orou, ele confiou em Deus e o rei atendeu ao pedido que ele fez. Nunca realize alguma coisa, faça alguma coisa, tome uma decisão, importante ou não, sem consultar a Deus. A Bíblia nos recomenda, nos aconselha a orar sem cessar. Paulo diz isso lá em Tessalonicenses. Orar sem cessar é ter uma vida de oração constante. Em cada decisão que você for tomar, peça a ajuda de Deus. Ele está disposto a nos dar sabedoria, nos ajudar nessas escolhas, mas, sobretudo, faça da Bíblia o seu guia principal. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você compreende a vontade de Deus. Muitos pedidos equivocados deixariam de ser feitos se nós compreendêssemos e conhecêssemos a vontade de Deus revelada na Bíblia. Neemias era um homem que estudava a palavra de Deus, pelo menos a Bíblia disponível no tempo dele, e era um homem de oração. E por isso foi poderosamente usado pelo Senhor. Depois, no capítulo 3, eu destaco aqui o verso 1, que diz assim: Então, o sumo sacerdote Eliasibe se levantou com os seus irmãos, os sacerdotes, e reconstruíram o portão das ovelhas. Neste capítulo aqui a gente começa então a ver o trabalho de reedificação das muralhas, o esforço que foi feito, a dedicação, o cuidado. No capítulo 4, nós vemos aqui quão difícil foi a reconstrução, porque os adversários
aqueles que estavam ali em volta de Jerusalém e não queriam que ela fosse reconstruída, deixaram o trabalho mais difícil ainda. Diz o verso 6 assim: assim reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mesmo assim, eles trabalharam de forma animada, mesmo sabendo que, como diz o verso 1 aqui, ó, quando Sabalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus. Eles zombavam, eles fizeram aqui intrigas, mentiram contra os judeus. Isso aparece mais adiante também, né? Eles até enviaram cartas mentindo e causando intrigas ali. Isso me fez pensar, quando estava lendo esse capítulo e os seguintes, que hoje não é tão diferente. Muitas vezes, por pregar a palavra de Deus, pregar a verdade que Deus quer que nós preguemos, nós seremos também zombados, seremos também criticados. Hoje se fala em cancelamento, seremos cancelados talvez nas redes sociais, seremos desprezados até por parentes. Mas se estivermos certos de estar fazendo a vontade de Deus, isso não importa. Sigamos. O próprio Cristo, nosso mestre, foi perseguido, foi maltratado por ser verdadeiro, por pregar a verdade, por ser ele a verdade. Então, que nós, que somos os seus seguidores, poderemos esperar. Se for para ser perseguido por amor à verdade, por fazer o que é certo, que assim seja, né? E aí Neemias diz que o nosso Deus lutará por nós. Não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Então a coragem deles vinha da confiança em Deus. No capítulo 5, eu destaquei aqui os versos 9 e 10. Não é bom o que vocês estão fazendo. Não é fato que vocês deviam andar no temor do nosso Deus para evitar a vergonha diante de nossos inimigos, os gentios? Também eu e meus companheiros, os meus servos, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Mas, por favor, vamos parar com essa exploração. Então Neemias percebeu que ali entre os próprios judeus estava havendo exploração de um pelo outro. Havia pessoas sendo mal pagas, tendo trabalho explorado de forma quase que escrava. E Neemias percebeu e detectou esse pecado social e atacou esse problema ali. Ele diz como Deus poderia abençoar o povo se houvesse realmente exploração entre eles. E Neemias, então, foi um líder também que procurou resolver esses problemas sociais que havia ali entre o povo judeu. No capítulo 6, eu destaquei o verso 3, que diz assim: por isso enviei-lhes mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí, porque devo parar a obra e ir me encontrar com vocês? De todos os versos aqui do livro de Neemias, esse aqui eu acho realmente um dos mais interessantes, mais importantes e uma diretriz que nós cristãos devemos ter também em nossa vida. Por quê? Por que perder tempo com os críticos, com os que só querem trabalhar contra a igreja, perder tempo com aqueles que só querem nos desviar do foco? Neemias tinha uma missão muito clara: reconstruir Jerusalém. E não ia ficar perdendo tempo com Sanbalate, Tobias e outros críticos que só queriam que ele descesse do muro para bater papo e atrapalhar a missão. Então, sejamos como Neemias, tenhamos um foco claro, vamos pregar o evangelho, vamos salvar pessoas que precisam conhecer a verdade da palavra de Deus e não perder tempo com picuinhas, com tretas, como se diz hoje, né, com os críticos. Há muitas pessoas hoje que só pensam realmente na divisão, são usadas por Satanás, na verdade. Não só movimentos dissidentes que ficam lá de fora atirando pedras, mas também internamente pessoas que... Eu ouvi uma vez alguém dizer assim que parece que há pessoas na igreja que foram batizadas no limão e não na água, no suco de limão azedo, né? Porque parece que só vem as coisas negativas, só tem um olhar negativo para tudo. Tentemos ser diferentes disso. Procuremos ver aquilo que há de bom, e há muita coisa boa no meio do povo de Deus, mesmo como diz Ellen White, sendo débil e defeituosa a igreja, ela é a menina dos olhos de Deus. Ela é o povo, né? Esse é o povo que vai caminhar até o porto final, até a Canaã celestial. E nós temos que procurar fazer o nosso melhor, não perder tempo com coisas que não levam a nada, que não edificam. Vamos
centralizar nossos esforços e nosso foco naquilo que é realmente a prioridade da igreja. Neste caso, a pregação das 3 mensagens angélicas, a pregação do Evangelho. E aplique isso à sua vida também. Não perca tempo com coisas sem valor. Procure dedicar seus esforços e atenção àquilo que realmente vale a pena. No capítulo 7, eu destaquei o verso 5, que diz assim: Então, o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo, para registrar as genealogias. Algo importante também que ele fez, e que sempre que eu leio na Bíblia genealogias, eu penso, né, é que Deus, ele ama todas as pessoas. Embora o meu nome não esteja aqui exatamente, mas eu sei que meu nome está registrado nos livros do céu. Deus trata cada um de nós como indivíduos, não como massa. E aqui nós vemos, então, o cuidado do registro, de saber quem eram, né? Toda esta congregação junta era de 42.360, além dos seus servos e suas servas, que eram de 7.337. Os sacerdotes, os levitas, porteiros, cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel moravam nas suas cidades. E aqui nós vemos também que todas as profissões, todas as vocações e todos os dons eram importantes e são ainda hoje importantes para Deus. Havia cantores, levitas, pessoas que cuidavam das portas da cidade, enfim, todos tinham o seu lugar, todos eram importantes e hoje na igreja não é diferente. A igreja hoje é comparada a um corpo, e no corpo temos várias partes, todas elas importantes, interconectadas. No capítulo 8, eu destaquei aqui o verso 12, que diz assim: Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. É muito interessante ver aqui o reavivamento que foi operado pela leitura da palavra de Deus. Eles ficaram aqui horas e horas, dias e dias, lendo a Bíblia, né? Esdras leu o livro da lei diante do povo. E cada vez que eles descobriam alguma coisa que não haviam esquecido, né, na verdade, por todo esse tempo de cativeiro, eles procuravam, com a ajuda de Deus, colocar em prática na vida deles. Restauraram a Páscoa, restauraram práticas e festividades importantes para Israel, com base na leitura da Bíblia. Aqui diz que, depois de ler a Bíblia, eles se alegraram. Inclusive, enviaram porções de alimento para pessoas que não tinham, para pessoas pobres, e a felicidade e o reavivamento vieram por eles terem entendido as palavras que foram lidas e explicadas pelos levitas. O verdadeiro reavivamento não acontece por mero emocionalismo. Não existe reavivamento só baseado nas emoções, em músicas, por mais importantes que sejam, e Deus não despreza, obviamente, nossas emoções, mas se não houver uma centralidade da Bíblia, o reavivamento não será verdadeiro. Então, que nós possamos realmente, como povo de Israel aqui, como diz aqui no verso 3, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei, que possamos ter nossos ouvidos também atentos à palavra de Deus, que possamos ler todos os dias, estudar a Bíblia, pedir a Deus que nos ajude a colocar nossa vida em conformidade com ela, e aí sim, ser reavivados por sua palavra. Que aconteça conosco, na nossa igreja também, esse fenômeno maravilhoso que aconteceu aqui nesses tempos de Neemias, o reavivamento pela palavra. Do capítulo 9, fala de confissão de pecados. Levantando-se no seu lugar, eu leio aqui o verso 3, levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, durante 1/4 parte do dia, e durante outra 1/4 parte do dia, fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Se ao ler a Bíblia você não perceber que precisa se confessar, pedir perdão dos seus pecados, alguma coisa está errada em você, não na Bíblia. Infelizmente, há muitas pessoas hoje que tentam acomodar a Bíblia ao seu estilo de vida, quando deveria ser o contrário. Eu alinhar a minha vida com a palavra de Deus. A Bíblia vai mostrar meus pecados, a lei de Deus faz isso. Ela aponta os meus pecados, ela aponta aquilo que está errado em minha vida. E quando eu percebo isso, eu devo correr para Jesus, pedir perdão desses pecados e pedir a Deus que me ajude a viver de acordo com a vontade revelada dele. Aqui aconteceu isso. Então, o reavivamento espiritual que não envolva confissão de pecados e arrependimento sincero não é reavivamento. Note que quando aconteceu lá em Jerusalém, aquela pregação maravilhosa de Pedro e os demais apóstolos, naquele dia, a resposta
das pessoas que ouviram o sermão de Pedro foi: o que nós faremos agora? E Pedro respondeu: arrependam-se e sejam perdoados e sejam batizados para a remissão de seus pecados. Então, repito, se um reavivamento não envolver arrependimento e confissão, não foi um reavivamento, porque nós não somos perfeitos, nós temos pecados, nós temos as nossas imperfeições morais e precisamos ser sondados pelo Espírito Santo. E uma vez detectadas essas imperfeições e esses pecados, precisamos do perdão de Deus e do poder do Espírito para ser vitoriosos. No verso 6, ainda no capítulo 9, que eu também destaquei, diz assim: só tu és Senhor, fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo que neles há. Tu os conservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Um verso criacionista por excelência, né? Aqui eles reconhecem que Deus é o criador do universo, Deus é o criador de todos os seres criados, e é Deus também quem mantém a vida de todos eles. Portanto, Deus é criador e mantenedor. E é curioso que neste capítulo seja mencionado também o sábado e seja mencionada a lei de Deus. Não é coincidência, obviamente, porque o sábado é o mandamento dos 10, das tábuas da lei, que justamente nos lembra que Deus é o Criador. É o memorial da criação. O mandamento do sábado vai aparecer mais vezes aqui neste livro, porque realmente é algo importante. O mandamento do sábado nos coloca em nosso lugar e Deus no dele. Nos coloca como criaturas e Deus como o Criador Todo-Poderoso. Depois temos aqui o verso 27, que é muito bonito também. Mas no tempo da sua angústia clamaram a ti, e dos céus tu os ouviste, e segundo a tua grande misericórdia lhes deste libertadores que os salvaram das mãos dos que os oprimiam. Então nós vemos aqui eles louvando a Deus pela libertação das opressões. Hoje podemos também louvar a Deus porque Deus tem nos livrado de tantas coisas, não é verdade? Tu foste justo em tudo o que nos aconteceu. Eles recordam aqui também o porquê de terem ido para o cativeiro, porque tantas vezes Israel sofreu também, e declaram que Deus foi justo, porque eles passaram por tudo isso por causa de seus pecados e por terem desprezado a Deus e a vontade dele. Então aqui eles estavam se arrependendo de forma genuína, honesta, pedindo perdão e reconhecendo os atos de Deus na história de Israel. Capítulo 10, eu destaquei o verso 28, que diz assim: o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que tinham se separado dos povos de outras terras para seguirem a lei de Deus com as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram aos seus compatriotas, os nobres, e prometeram com juramento e sob pena de maldição que andariam na lei de Deus que foi dada por meio de Moisés, servo de Deus. E aí nós vemos aqui como evidência prática disso, isso depois se repete no capítulo 13 também, eles tomando a decisão de não mais comercializarem coisas no sábado, porque o sábado, o mandamento diz para nós não fazermos negócios, não é verdade? E aqui eles restauram essa boa prática. No capítulo 11, eu sublinhei aqui os versos 1 e 2, que dizem: os chefes do povo ficaram morando em Jerusalém, mas o resto do povo fez um sorteio para escolher um de cada 10 para morar na santa cidade de Jerusalém. Os outros 9 permaneceriam em outras cidades. O povo abençoou todos os homens que voluntariamente se ofereciam para morar em Jerusalém. Aqui eles tiveram que fazer esses sorteios porque não caberia todo mundo na cidade, obviamente. Mas eu fiquei pensando, na Nova Jerusalém caberemos todos. E não será mais necessário nenhum sorteio. Na verdade, o acesso à Nova Jerusalém será pelo sangue de Cristo, pelo plano da redenção de Deus, aceito por aqueles que o reconhecem como Salvador. Na Nova Jerusalém haverá espaço para todos os remidos. Capítulo 12, eu destaquei aqui o verso 43, que diz assim: no mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os havia enchido de alegria. Também as mulheres e as crianças se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém podia ser ouvida de longe. Quando Deus enche o nosso coração de alegria, realmente isso transborda. E a verdadeira alegria só vem de Deus. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, bondade e também alegria, né? A verdadeira felicidade só vem de Deus. E aqui
todas as famílias se alegraram porque estavam repletas do amor de Deus no coração. E no capítulo 13, nós lemos o seguinte aqui, que aqui Neemias, né, inclusive dizendo, lembra-te de mim, ó Deus, e não apagues o bem que eu fiz ao templo do meu Deus e ao seu serviço. Lembra-te de mim, ó Deus, por tudo de bom que eu fiz, né, com amor, com dedicação, e Deus nunca vai se esquecer das boas coisas que fizemos para Ele de forma desinteressada. Bem, aqui volta ao assunto do sábado, né, e é dito que eles estavam profanando o sábado, permitindo que negócios, cargas entrassem na cidade e negócios fossem feitos nesse dia. Então é dito aqui que quando os portões, eu destaquei aqui o verso 18, que diz assim, por acaso os pais de vocês não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer todo este mal sobre nós e sobre essa cidade, e vocês ainda não estão trazendo ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Quando os portões de Jerusalém começaram a projetar a sua sombra antes do sábado, ou seja, ao pôr do sol, que é como se deve guardar o sábado, então quando as sombras estavam ali baixando, né, sobre os portões da cidade, ele mandou que fossem fechados os portões, e ali não mais entrassem cargas durante o sábado, para que eles pudessem guardar esse dia como Deus manda que seja guardado. E daí em diante, diz o verso 21, não voltaram mais no sábado os comerciantes. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar os portões para santificar o dia de sábado. E aí eu termino lendo aqui o verso, parte do verso 26, que diz assim, as mulheres estrangeiras os fizeram cair em pecado. Ou seja, neste ponto final aqui do livro, Neemias enfatiza o casamento, a bênção do casamento, a santidade do casamento, que eles não deveriam se casar com pessoas de outros povos, pagãos, que iriam levar os filhos à perdição, iriam ser um estorvo na preparação espiritual daquela pessoa. E o mandamento serve para hoje também, né, que nós realmente busquemos um cônjuge, uma mulher, uma esposa, um esposo, entre as pessoas que têm a mesma fé, as mesmas convicções, e assim as chances de um casamento darem certo são muito maiores. É interessante que o capítulo 13, o fim do livro aqui, na verdade, ele destaque duas coisas que vêm lá do Éden. Você percebeu? O sábado e o casamento bíblico entre um homem e uma mulher unidos para serem fiéis por toda a vida. Então, o livro encerra com essa tônica, né, de que o sábado, que vem lá do Éden, permanece como um sinal de obediência, fidelidade e reconhecimento de Deus como Criador, e o casamento, que também vem lá do Éden, daquele primeiro e segundo capítulos maravilhosos da Bíblia, como uma instituição sagrada, que deve ser respeitada como Deus a criou. Ambos, sábado e casamento, foram criados para a felicidade dos seres humanos. Um livro maravilhoso, não é verdade? Que nós possamos nos espelhar em Neemias, esse líder fantástico que liderou o povo de Israel numa fase tão complicada, que possamos aprender e levar para a nossa vida essas lições importantes e profundas desse livro e continuar nossa aventura pelo Reavivados por Sua Palavra, aprendendo cada vez mais e mais das verdades reveladas por Deus em seu livro sagrado, a carta de amor de Deus para a humanidade, e pedindo ao Espírito Santo que nos dê o poder de colocar em prática tudo o que formos aprendendo. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.